Som. Uhul! Bom, ficou ligado, né? Os outros seguiram. Pessoal, eu sou o pastor José de Almeida. Estou aqui hoje, pela graça de Deus com vocês, para trazer uma meditação da parte de Deus. Me apresentando um pouquinho, eu sou 13 anos, fui diretor do Instituto de Teologia do Betel. E, pela graça de Deus, tenho uma caminhada numa área teológica, com um mestrado dentro de hermenêutica. E hoje eu estou aqui com vocês aqui para meditar um pouco dentro da palavra de Deus a respeito desse chamado da paternidade. E justamente hoje que essa minha parte que me foi dada, eu quero falar justamente sobre o pacto criacional. Pode se sentar, por favor. O pacto criacional. Dentro do pacto criacional, para alguns que gostam de falar da teologia, das alianças, no pacto criacional, todo homem é filho. E todo filho haverá de ser pai. Dentro do pacto criacional. Gênesis capítulo 1, versículo 28, nos fala desse pacto criacional. Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra do Senhor nos diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, etc. Mas a primeira parte do versículo faz com que todo homem seja filho e todo filho seja pai. É claro, resguardando pelo menos duas exceções. Em caso de morte, esse homem não terá filhos, mas ele é um filho. E em caso de um chamado para o celibato, porque é bíblico o celibato, o solteirismo. Mas também resguardando uma coisa no solteirismo, que o solteirismo também, aquele que se disser que é chamado ao celibato, ao solteirismo, que também ele não venha ficar namorando e nem pegando todas. Porque o celibato é uma vida para Deus e viver para Deus. Então tem muita gente aí sem vergonha, se chamando de celibato ou falando que Deus chamou ao solteirismo, mas ao mesmo tempo ele é o maior namorador de todos os homens. Mas o celibato não tem essa característica. O celibato é uma pessoa que vive para Deus e inclusive para continuar o pacto da criacional, gerar filhos para Deus. Enquanto eu não gero um filho por meio de uma mulher, eu gero filhos em Deus e para Deus. Esse é o celibato, esse é o solteirismo. Então tem muita gente que nós vemos nas igrejas, correndo nas igrejas e igrejas, querendo se dizer chamado ao solteirismo, ao celibato, mas é namorador. Então aquele que se diz que é chamado para isso, que também não namore, porque não é essa a função do celibato. A outra coisa interessante em caso de morte, Deus ele provê dentro de Israel e dentro da origem no plano de Deus para se cumprir o pacto criacional, mesmo em caso de morte, Deus se provê de uma lei de cunho de guerra e cunho social. Com esta lei de cunho de guerra e social que Deus provê também ao homem que morre. Essa lei se chama levirato. Levirato para nós ela é um pouco estranha, esquisita, mas muito apropriada para aquele princípio e para um povo que vive num sistema tribal, de tribos. E esta lei tem cunho de guerra porque se um homem que ainda não tivesse tido filho e deixa sua esposa, vai para a guerra e na guerra ele morre, na lei do celibato, por força de lei, o parente mais próximo, o irmão, especificamente deste homem que morre na guerra, cumpre uma lei que para nós é estranha, mas para aquele tempo é muito apropriada. Ele vai dar filhos por lei ao irmão que morreu. Veja, até o morto gera filhos. Então é propósito criacional que o homem
O filho, todo homem é filho, e todo filho será pai. É propósito criacional. Esta lei tem cunho social porque a mulher era amparada. Essa é a força do gênero homem, do macho. Ao mesmo tempo que o morto tem filho, ao mesmo tempo a mulher ela é amparada pela força da presença masculina. Porque esse filho ia cumprir por lei um período servindo a esta mãe. Ele seria um sucessor do pai na família. Ele continuaria fazendo obrigações da presença masculina nesta casa, neste lar de um pai falecido. Então, de uma forma ou de outra, nós vemos a força e a necessidade da presença masculina, do homem, do macho, de um Adão de Deus. Todo homem é filho, mas todo filho, dentro do conceito do pacto criacional, dentro da teologia da aliança, todo homem, todo filho será pai. Isso é propósito de Deus, de uma forma ou de outra. Agora, nós temos algumas implicações para exercer a paternidade e a filiação. Nós temos algumas implicações. Qual é a implicação? A queda, a depravação. Isso nos traz implicações e complicações extremas para a nossa natureza. E uma dessas implicações é que o que acontece no Éden vai reverberar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai reverberar. A sociedade, ela reflete a queda. De que forma? Nós vemos implícito no Éden, de uma certa forma, a tentação para o homem moderno hoje também, para nós aqui. Desde Adão até agora. Qual é? Uma certa ausência de Adão. É um ponto de discussão teológica por causa de uma pequena palavrinha grega que alguns querem, hebraica, que alguns querem defender que Adão estava ali do ladinho de Eva, e Eva com a serpente conversando e ele deixando a coisa acontecer. Há uma questão teológica nesse ponto. Mas a outra área dos teólogos acredito que não. Adão não estava do ladinho de Eva e deixando a coisa acontecer. Adão estava em algum ambiente, em outro lugar que não viu acontecendo. Mas se vocês repararem, os dois pontos vão levar para a mesma coisa: a ausência. E isso se reflete de Adão até agora em nossas vidas. Para o homem, tentação da ausência. Quantos filhos que estão aqui? Todo homem é filho. Todos nós somos filhos. Quem de vocês aqui não sofrer implicações na sua vida porque o pai não estava presente? Porque um pai não esteve presente. Porque um pai não estava ali na hora que deveria estar. A presença do homem, do Adão de Deus, não estava ali quanto mais precisava estar. A pergunta é: onde está o Adão de Deus? E a pergunta é: onde estão os Adãos de Deus? E isso se reflete na sociedade do Éden. É uma repetição dessa tentação, porque nós homens somos tentados à ausência. Todo dia você é tentado à ausência. Você é tentado em deixar a mulher, você é tentado em deixar o filho, você é tentado nas mínimas coisas do lar. Até naquela que a mulher está precisando daquela ajudinha, daquela mão do homem na casa, e nós somos tentados à ausência. Quer sair fora? Somos tentados à ausência. É interessante também que por
causa da ausência, Eva é tentada. E essa repetição até os dias de hoje, nós gostamos até, não que eu estou falando que na sua totalidade está certa, o feminismo, um grito de revolta, mas tem a sua pitada inicial aqui. Porque de certa forma é um grito de socorro, de certa forma é um grito de revolta, de certa forma é um grito dizendo: eu tive que fazer e ser, e agora eu tenho que seguir esse caminho, por falta do macho, do homem, do Adão de Deus cumprindo o seu papel. É um grito. Na sua origem é quase um pedido de socorro, e nesta origem bíblica que eu estou falando, não de uma perspectiva simplesmente sociológica. E nós vemos esse reflexo na sociedade. E o mundo, por muitas vezes, ele forçou mais ainda. Então, Eva é tentada por causa da ausência do Adão de Deus. E ela está à mercê. E a tentação de Eva tem lógica, não é por um acaso e sem lógica. Tem lógica, porque quando o Adão de Deus, ele recebe a missão de Deus, Deus olha para esse Adão de Deus, é claro que Deus já coloca nele uma necessidade de uma ajudadora, está impressa nele, está tatuado nele, na sua criação, a necessidade de uma cooperadora, adjuntora, ajudadora. É por isso que Deus faz Eva para Adão. Mas Adão tem uma missão, Eva vem com uma submissão. O que é a submissão ali no contexto hebraico da palavra? A submissão ali é alguém que tem a missão de ajudar esse que tem a missão a cumpri-la. Esse é o conceito de submissão ali. Adão tem a missão, Eva tem uma submissão, a missão de ajudar este que tem a missão a cumprir a sua missão. Mas tem lógica a tentação, porque Adão tem a missão e Eva tem a Qual é a tentação dela? Passa para cima. Sai de baixo e passa para cima. Isso se reflete até os dias de hoje. Essa tentação de Eva para as mulheres e a tentação de Adão para nós homens. Todo dia você é tentado à ausência. Todo dia você é tentado em vários momentos deixar os seus filhos. Não deixar, quem sabe, no abandono de um divórcio e abandono de lar, mas às vezes deixar quando o menino estava mais precisando. No sentido de deixar a mulher no momento em que ela mais estava precisando. No sentido de abandonar a missão do macho, do homem, também nas pequenas coisas, porque em grão a galinha vai enchendo o papo e o negócio só vai crescendo. Você é tentado, homem, todos os dias à ausência. E por causa disso, a mulher vai ser tentada todos os dias a ter que fazer, ser, porque o Adão de Deus não estava presente. Tem lógica a tentação. Mas não é só isso, mas o mundo, as eras, elas trabalham para que isso venha cada vez mais se agravar. Nós estamos numa prensa que imprime a gente, imprensa a gente, querendo empurrar a gente para cada vez mais isso acontecer. Eu vou dar 2 exemplos aqui, por causa do tempo que nós não temos, mas eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Por exemplo, um fenômeno acontecido na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Acontece a Primeira Guerra Mundial, quem é que vai para a guerra? Os homens. O que vai ficar sem a presença dos homens? Por causa da guerra, pela solicitude do momento, as mulheres, o lar, os filhos. Vocês estão prestando atenção que foi empurrado a isso?
É um evento que ninguém esperava, ninguém pediu para ter, mas é algo que acontece que vai espremer e vai empurrar o homem à guerra. Quem é que fica com essa ausência? O lar, a casa, a mulher, o filho. E o homem, pela solicitude do momento, ele está lá, batalhando. Mas há ausência. Mas um fenômeno que acontece aqui, na Primeira Guerra Mundial, é o fenômeno da diáspora da mulher. Qual é a diáspora da mulher? Ela sai de dentro de casa. Agora também ela precisa sair de dentro de casa. Por quê? Porque o homem está ausente. Ela tem que sair dentro de casa. Por quê? Porque o homem não está presente. E ela vai fazer o quê? Ela vai nas indústrias fabricar as bombas, fabricar as balas, fabricar as armas. Olha a tentação das eras. Quem é que ficou agora dentro de casa? Sem a presença do pai, sem a presença da mãe. A galinha que protege os seus pintinhos, que vigia, que guarda, que edifica, que administra, que educa, que cuida. Não que está errado hoje a transformação da nossa era, que as mulheres também precisam estar fora de casa por N motivos, mesmo com a presença de um homem cumpridor, de um Adão de Deus cumpridor de seus deveres. Mas façamos análise desse momento histórico e antes, como o lar era muito mais edificado. Será fácil nós identificarmos uma sociedade muito melhor, cada tempo, cada era com as suas implicações e problemas. Mas havemos de confessar que, claro, era muito melhor estruturada, com a mulher lá dentro de casa, com o homem cumpridor de seus deveres. Mas agora está o filho dentro de casa sem a presença do homem e sem a mãe agora podendo também executar o seu papel. Está o filho sendo criado por quem? Está o filho criado já pela uma televisão, pelos filmes já de Hollywood. Os seus heróis é aqueles que atiram, que matam e que fumam. Os seus heróis são aqueles que se vingam. A honra é a vingança. E aí vai, é uma bola de neve que vai rolando e o negócio vai triturando quem tiver pela frente. E não fica só nisso, porque agora esse filho pode ter um pai que morreu. Essa mulher agora está sem um marido. E em muitos casos esse filho está sem o pai e sem a mãe já. E isto são coisas que vai moldando socialmente, psicologicamente, emocionalmente uma sociedade. E isso vai reverberar na próxima geração, nos filhos. Tanto é que os pais dos nossos pais são moldados e forjados a isso, e a característica deles é dura. A característica deles é de ferro, geração dura de ferro, por causa dos embates e todas as necessidades. E esse pai dos nossos pais, forjado nesta situação deste mundo, vai reverberar também na forma que ele vai educar os filhos. E agora, muitos de nós que estamos aqui, vamos ter o reflexo dos nossos pais, educados pelos nossos avós, nessa situação. Muitos aqui têm os pais que foram educados por essa geração. E quantos de vocês não têm implicações para dizer que nesse altar tive grandes problemas com a paternidade e com a minha filiação? Quantos poderiam dizer? E tudo isso, se lembra, é a reverberação, é a repetição lá do Éden, que vem vindo, e são acontecimentos que nos exprimem. O homem tentado, a mulher tentada, e agora o filho, meio que nessas transformações da sociedade, dos acontecimentos, abandonados. E isso vai se reverberando. Na Segunda Guerra Mundial, é o segundo ponto que eu quero aqui passar, 1945 a 1964.
Qual é o fenômeno que acontece na sociedade por meio desta guerra? A libertinagem sexual, a explosão sexual. Por quê? Porque os aliados ganham a guerra, mas vocês devem lembrar que há soldados espalhados em muitas outras nações e outros países. E principalmente na explosão da vitória, há uma explosão sexual, de libertinagem sexual, em que as estrangeiras veem isso, o soldado estrangeiro, e acha aquela coisa farda e um negócio bonito. E uma das primeiras explosões sociológicas dentro desta área de libertinagem sexual acontece aqui. E o que vai reverberar isso? A segunda explosão: mães solteiras e filhos pais estrangeiros. O que vai dar nisso? Vai criando uma bola de neve, e quem estiver na frente vai sendo esmagado, e isso vai transformando a sociedade, e isso vai trazendo a dificuldade na paternidade e na filiação. E nós estamos vendo conforme o negócio está ficando cada vez mais. Mas a Deus ainda está procurando aonde está o Adão. Cadê os Adão de Deus? Onde está o Adão de Deus? Nós temos um desafio, irmão. Nós temos uma hombridade aqui no Senhor e pelo Espírito de Deus de restaurar tudo isso que é o pecado, o mundo e o diabo tenta fazer contra a paternidade e contra a filiação. A queda reverberou todas estas coisas. Então você tem implicações. E você é o Adão de Deus, que Deus está procurando. Sabe o que eu acho interessante em Adão? O problema não foi... É claro que o maior problema foi... Deixa eu tentar explicar melhor. É claro que o maior problema do acontecimento foi o pecado de Adão. Mas quando Adão não tem capacidade de dizer a Deus: eu errei, eu pequei, isso demonstra o ser caído, a natureza caída. Mas o Adão de Deus restaurado diria, o Adão caído, ele dizia: Senhor, a mulher pecou, a mulher que tu me deu. Ele se exclui da culpabilidade. A mulher que tu me deu, a culpa é dela e a culpa é tua. É tipo assim, enquanto eu estava sozinho no estava tudo bem. A partir do momento que o Senhor deu, aí entrou esse problema. É praticamente dizer que a culpa da mulher e a culpa é de Deus. O Adão caído, ele se exime de responsabilidade. É outro tipo de ausência. Ele se exime de responsabilidade. Mas o Adão de Deus restaurado diria: Senhor, eu pequei contra ti. E a restauração de nós aqui nesses dias e nesta noite começa por aqui. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não pecará, não quer dizer que mais uma vez amanhã você vai cometer uma falha contra a sua esposa e o seu filho. Mas o Adão de Deus restaurado dirá: eu pequei, eu falhei. Creio eu que se nós sairmos com esta mentalidade daqui, pelo menos uma dessas mentalidades aqui, já estamos participando de uma grande restauração de Deus na nossa natureza. Quando nós homens, deixa eu falar baixinho por causa das mulheres, que temos a síndrome do pinto. Ou é pinto pequeno ou é pinto grande. Síndrome do pinto. Queremos ser os poderosos, e a gente não consegue por muitas vezes dizer: eu errei, eu pequei, esposa, eu errei, esposa, eu estou errando, filho. Cara, eu sou pai de uma filha. Quantos pais aqui são pais de filhas? Cara, que missão, né? Que missão, brother. Eu tive muitas implicações como filho. Minha história é quando a minha mãe e o meu pai eram viúvos já. Os dois tiveram o primeiro casamento, eles eram viúvos. Me tiveram numa idade mais avançada. Das duas partes, os irmãos são bem mais velhos, porque eles me tiveram bem mais velhos já.
A parte do meu pai, ele era um português, de Portugal, português. Veio lá para o estado do Paraná. E ele aparece lá como fundador de uma pequena cidade do Paraná, chamada Juranda. Olha lá. Que pedaço de terra que a gente nunca ouviu falar, né? Juranda. Ele aparece como fundador. Muita terra, muitas propriedades, muitas coisas. Os irmãos da parte deles, me conhecendo, fizeram o quê? Me tiraram fora de testamento, me tiraram fora de tudo, sabendo da minha existência, sumiram do mundo, repartiram a herança e os despojos, me deixaram e nunca quiseram saber da minha existência. E sempre fugindo dessa situação. A outra parte é a parte que me abraça, mas são meio irmãos. Até a partida da minha mãe, que também já partiu há bastante tempo, eu não tinha nenhuma crise, porque parece que aquela mulher foi o pai e mãe, ela supriu necessidade, eu não senti a ausência. Mas quando a minha mãe partiu para o Senhor, o buraco se abriu. Buraco se abriu, eu acho que Satanás se aproveita, e eu já começava assim, maldito homem. E o cara não tinha nem culpa. Ele morreu quando eu tinha 5 meses. E por causa disso que os irmãos daquela parte fizeram tudo que fizeram. Demoraram de registrar naquele tempo, não tem DNA. Minha mãe corria para baixo e para cima, arrumava documentos, o advogado foi pago por eles, deu fim nos documentos. Minha mãe deixou aquilo, vi ela chorando escandalosamente, mas ela falou, nunca mais corra atrás disso. E eu nunca senti falta, mas quando a minha mãe falece, o buraco se abre. A partir dali eu ficava, maldito esse homem, miserável. E o cara não tinha nem culpa, ele morreu com 5 meses da minha existência, mas eu botava toda a culpa nesse homem. Aí eu olhava para os meus amigos com um pai presente, num momento de faculdade, num momento até numa ajuda de ganhar um carro, de comprar um carro, um apoio, etc. e tal. Eu olhava aquilo, e aquilo silenciosamente dentro de mim me machucava. Quando está aquele miserável, quando eu preciso dele. Eu já estava assim, dentro de mim. Sou um miserável, sem presença de pai, agora sem presença de mãe. Vendo meus amigos recebendo apoio de uma certa forma, etc. e tal. Tenho um irmão de parte de mãe, os mais chegados. Os outros nunca quiseram saber de mim por causa dessa questão. Bens estruturados, empresários. Estava na casa dele, ele conversando com outro irmão, eu estava deitado no sofá e ele pagou toda uma faculdade muito boa, estruturada para o filho dele, para que fizesse engenharia, etc. e tal. Naquele dia ele falou assim, meu filho acabou de terminar a faculdade, se forma agora, cumpri a minha missão, graças a Deus. Eu fui abrir a boca dizendo assim, me ajuda agora com a faculdade, me ajuda a fazer a faculdade. Eu tenho certeza que com toda a inocência do mundo, eu tenho certeza que desprovido de qualquer má intenção, ele olhou para mim e falou assim, eu não tenho um filho desse tamanho. Aquilo foi uma bomba atômica. Juntando tudo, eu virei para o sofá fingindo que estava dormindo e chorei a madrugada todinha, dizendo, eu sou um miserável. Porque Deus não quis me dar pai? Porque eu não tive pai, essa ausência de pai, agora de mãe. Quem não disser, irmãos, que não carrega algum tipo de problema existencial por causa da falta do Adão de Deus e o homem de Deus. É por isso, irmãos, que eu digo aqui, falei aqui, que responsabilidade. Eu tenho um pequeno ser que olha para mim, depende de mim. Eu tenho um pequeno ser, uma menina, cara. E para mim, que eu não tive nenhum parâmetro. Eu tenho uma menina, eu estava falando para a Eliana, que trouxe a mensagem aqui ontem. Eliana, eu sou pai de uma menina. Hoje ela tem 10 anos. Esses dias, essa menininha ficou moça. 10 anos, desceu a menstruação dela. Aí eu desesperei, cara, e agora? O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu converso? Como é que eu chego? Eu desesperei a minha menininha e tal. E eu fiquei desesperado, vocês não têm noção, emocionado. Eu cheguei naquele pequeno ser, que eu sinto
tanta responsabilidade e fracassado diante de Deus. E toda hora eu falo: Deus, por favor, me ajuda. Eu sei o que é isso. Um homem pode destruir um filho. Um homem pode destruir um ser, cara. Um homem, um pai pode aprisionar um filho, escravizar suas emoções e sentimentos potencialmente. Eu falo: Deus, por favor, me socorre. Quando eu cheguei em casa, minha filha olha para mim, eu olho para ela, ela vem: pai. Ela me abraça. Eu pego ela assim no colo, eu falo: minha filha, você sempre será a minha menininha. Deus quer restaurar a paternidade. Nós temos um papel de Deus na vida de alguém. Um pequeno ser olha para você como o maior dos homens. Um pequeno ser olha para você como um super-homem, um Batman. Um pequeno ser olha para você como se fosse o maior de todos os homens. Já pensou nisso, cara? E filhos que estão olhando, que estão aqui, se Deus permitir, um dia, ainda não está na concepção tua, mas um dia você também será pai. E diante desta missão, o que fazer, cara? É que eu vou partindo para terminar por causa do tempo, mas por causa dessas transformações e por causa do mundo que vai empurrando, vai surgindo as sociedades alternativas e os grupos alternativos. Um deles, por exemplo, o grupo do Paz e Amor, né? Esses acontecimentos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é um negócio que vai empurrando e vem vindo a sociedade alternativa e vem vindo as gerações alternativas com uma nova proposta, dizendo: eu não quero guerra, eu não quero bomba. Na verdade, Paz e Amor antes, não as bombas, né? Depois substituíram não as bombas para o Paz e Amor. Não quero saber disso, eu quero ver tranquilo e em paz. Deixa isso para lá. E vem vindo as transformações e as dificuldades da paternidade e a filiação. Mas Deus nos trouxe aqui para sermos restaurados. Mas eu me dizia assim: como eu vou dar o que não existe em mim, Deus? Eu me sinto fracassado. Como eu vou dar o que não existe em mim? É um pouquinho estudioso, hermenêutica, 5 anos de hebraico e 5 anos de grego. Deus me ajudou a entender o primeiro versículo da Bíblia: Bereshit bara Elohim. Aquele verbo bara lá, espetacular, porque eu aprendi que só Deus é o sujeito do verbo bara, porque só Deus pode criar do zero, do nada. Então só quando Deus dizia bara, o que não existia vinha a existir. Legal, até aqui tudo bem. Nada e ninguém mais pode ser sujeito do verbo bara, porque ninguém faz existir do nada. Legal até aqui. Mas o Salmo 51, versículo 10, transformou minha vida. Salmo 51, versículo 10, transformou o meu ser. Por quê? Porque lá no original Davi usou o verbo bara. Cria em mim, ó Deus, bara rotó Elohim. Cria em mim, ó Deus. Ele usou o verbo bara. Eu falei: meu Deus, o que é isso que Davi está fazendo? Aí eu entendi. Davi está falando assim, ó: não existe em mim se o Senhor não criar em mim. E o que ele está falando? Não existe em mim a partir de mim. Não tem como existir a partir de mim. O que? Coração puro e um espírito reto. Ou ali, o que está querendo dizer? Uma constância. Ele está confessando: eu sou inconstante. Uma hora eu sou o maior dos adoradores, uma hora eu sou o maior dos pecadores. Ele já dizia isso na sua alma: porque se aquieta em mim a minha alma. A alma é que nem as ondas do mar. Você se vê assim?
O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Aquilo transformou o meu ser de uma maneira tão forte. Davi está dizendo: como vai existir em mim o que não existe a partir de mim? Como vai existir em mim se o Senhor não colocar, fazer nascer em mim um coração puro e uma estabilidade? Como? Aí eu também no meu quarto, eu abri a boca que sustei todos na minha casa, e veio aquele negócio: cria em mim, ó Deus, o que não existe em mim. Minha alma se derreteu. Eu falei para Deus: como vai existir em mim o que não tem em mim? Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Ninguém pode dar o que não tem. Pedro foi até inteligente, né? O que eu tenho eu te dou, porque ninguém pode dar o que não tem. E o Espírito de Deus veio poderosamente na minha vida, e o Senhor está aqui para fazer a mesma coisa. Como você pode dar o que não tem? Como você pode dar o que não recebeu? Você não se sente assim também muitas vezes? Você não se depara diante de um muro falando assim: e agora? Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Como é que eu vou ser o que não sou? Como é que eu vou fazer o que eu nem tenho parâmetros para fazer? Aí hoje, aqui nesta manhã, nós vamos clamar: cria em mim, Deus, o que não tem em mim. O que não tem a partir de mim, o que não nasce a partir de mim. Só o Senhor pode botar isso em mim. E eu tenho certeza que Deus fará essas maravilhas aqui nesta manhã. E aqui, como fazer se nós temos esta natureza, as implicações da nossa natureza? E na maioria de vocês com filhos homens aqui, esse Adãozinho também um dia vai rugir, e aí você do outro lado ruge também, porque é a síndrome do macho, né? Que quer dominar. Você já pensou que coisa? Se não tiver o Espírito de Deus nesse meio, o que será, irmão? O que será se não tiver o Espírito de Deus nesse meio? Nessa hora, na nossa convivência? Cara, você já parou para se pensar? Já parou para pensar? O que é que Noé levou para dar para os leões, os animais carnívoros? Os leões, para o lobo, para a jararaca, para a cascavel, para o urubu carniceiro. Já parou para pensar? Por inferência textual, aliás, você vai ver o que Noé leva. Ele não vai levar animais a mais para abater, para dar para animais carnívoros. Já parou para pensar o que aconteceu ali? Você vai ver na descrição bíblica ele levando feno para os animais. E o leão, e o animal carnívoro, etc e tal. Ainda eles não comiam carne. Deixa disso, rapaz. Já passou muito tempo em que eles saíram do estado natural de comer plantas, ervas, sementes, frutos, etc e tal. Quando derrama pecado ali, por causa do pecado, o derramamento de sangue ali se torna tudo carnívoro. E já tem tempo passado, eles já estão na atividade carnívora. E a Bíblia descreve essa atividade. Meus queridos, por inferência textual, eu posso acreditar num milagre, por inferência textual. Já que eu não vejo Noé levando animais a mais para os animais carnívoros, eu acredito por inferência textual e por teologia bíblica, para não sair viajando no pensamento, que Deus transformou novamente a natureza dos animais na arca. Assim como era no Éden. Sem derramamento de sangue não há carnívoro. Sem derramamento de sangue, plantas, flores, frutos, sementes, raízes. E ali na arca, possivelmente Deus transforma a natureza dos animais naquele momento, naquele período. Mas o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? O que você, cara, está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer aqui nesta noite, nesta manhã, que se Deus não transformar a nossa natureza, a gente vai se pegar, a gente vai se morder, a gente vai se devorar, a gente vai se arranhar. Por quê? Porque se Deus não transforma a natureza do leãozinho bravo carnívoro, ele ia pular na jugular lá de um outro animal. E se Deus não transforma a natureza dos leãozinhos que há aqui hoje dentro de você, você vai querer pular na garganta do outro, de alguém, do filho, o filho do pai.
Se Deus não transformar a natureza do urubu carniceiro que gosta de carniça, ai de nós, irmãos. Se Deus não transformar a natureza da cascavel que existe dentro da gente, que quer cuspir sangue nos outros, veneno nos outros, ai de nós, meu querido. Se Deus não transformar a nossa natureza de pais de filhos e filhos de pais, ai de nós, meu querido. Mas o Espírito de Deus está aqui para trazer transformação. Capítulo 5 de Efésios, versículo 18, vocês conhecem. Um mandamento. Qual é o mandamento que existe? Na verdade, dois mandamentos ali. Imperativos. Sabe de onde vem imperativo na concepção grega? Imperativo é uma força de um verbo, vindo de um contexto de império. Essa força de um verbo imperativo veio de império, quando um imperador mandava. Então, quem estuda aí português, não entenda um imperativo mole de hoje, não. O nascimento da força de um verbo imperativo, ou força de um mandamento, de mandado, o imperativo é concepção grega e romana. É um imperador mandando. Quando o imperador mandava fazer alguma coisa, você falava, deixa eu ver se eu vou fazer, deixa eu pensar aqui. Não, cara. Imperador mandando é cumprimento, dever para ser feito. O imperativo bíblico é assim, você não escolhe. O imperativo bíblico você obedece, porque é o imperador mandando. 2 imperativos: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. 2 imperativos. Ali Paulo não está falando de bebida não, pessoal. Não tem a ver com bebida. Ele está fazendo ali uma metáfora. Ele quer apresentar uma tese, mas para apresentar a tese, ele apresenta a antítese, a antítese. A antítese é uma antitese. Quanto mais você apresentar a antitese, mais claro fica a tese. Qual é a tese que ele quer apresentar? O que é ser cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Apresenta a antitese, a antítese. Uma pessoa embriagada pelo álcool, pelo vinho, ele se domina. Logo, uma pessoa cheia do Espírito, ela tem o quê? Domínio. Uma pessoa embriagada, tomada pelo álcool, ele tem equilíbrio. Logo, uma pessoa cheia do Espírito, ela tem equilíbrio. Uma pessoa dominada pelo álcool, embriagada pelo álcool, ela está dentro das suas faculdades mentais, emocionais, intelectuais sadias. Logo, uma pessoa cheia do Espírito, ele está com as suas faculdades emocionais, sentimentais, etc., controladas, dominadas, apoderadas pelo Espírito Santo. A única coisa que nos fará hoje sair daqui dominando todas as dificuldades para exercermos a paternidade e os filhos exercerem a filiação. Você quer isso? Você quer isso? Se coloque em pé em nome de Jesus. Antigamente eu falava assim, eu vou orar por você. Nunca mais faço isso na vida. Eu quero orar com você, porque senão eu vou ficar aqui orando, vocês ficam aí olhando, vigiando. Eu quero orar com você. Você que sente-se naufragado diante de tal missão. Você que sente provocado diante de tal missão. E as duas: ser um filho e ser um pai. Inclusive, se eu continuasse Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai apresentar algumas coisas que só consegue quem está sendo cheio do Espírito Santo. Por exemplo, pai, não aborreça os filhos. Filhos, obedeça os pais. Cara, não tem jeito de fazer isso se não for cheio do Espírito Santo. Marido, ame as mulheres. Mulheres, se submeta aos maridos. Não dá para fazer isso, está depois do ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque tem que ser cheio do Espírito Santo, senão não dá conta. Uma mulher não vai honrar um homem homem não vai amar a mulher como Cristo amou a igreja. Um filho não vai se submeter ao pai, e um pai não vai tratar bem um filho se não for cheio do Espírito Santo.